Saúde vascular. Oferecimento Clínica Vascular. A nova geração do tratamento de varizes já chegou. Hoje, no Saúde Vascular, vamos falar sobre varizes, um problema que vai muito além da estética e pode afetar a saúde das suas pernas. Com a ajuda da doutora Ana Carolina Costa e o doutor Cláudio Nucci, cirurgiões vasculares e proprietários da Vascular, a primeira clínica de Porto Alegre com centro cirúrgico ambulatorial exclusivo para o tratamento de varizes, vamos esclarecer este tema. Bom dia, sejam bem-vindos novamente ao quadro Saúde Vascular. Bom dia, Paulo. Bom dia, Paulo. Varizes são apenas um problema estético ou podem realmente trazer riscos à saúde? Esse é um dos grandes estigmas relacionados às varizes e o grande motivo pelo qual os pacientes retardam a busca pelo tratamento, a crença de que é só um problema estético. Ah, mas eu não sinto dor, não sinto desconforto, eu não preciso tratar. E nada poderia estar mais longe da verdade, porque as varizes podem sim provocar complicações. Além de eventualmente poder gerar sintomas de dor, inchaço, peso nas pernas, elas podem provocar flebite, formação de coágulo. Quando o coágulo se forma num sistema venoso superficial, a gente tem que pensar sempre que as veias, elas se comunicam. Então, esse coágulo pode eventualmente chegar numa veia profunda, numa das maiores veias da perna, e isso causar uma grande perturbação na circulação venosa da perna com complicações. O coágulo da perna ele pode acabar migrando e causar uma embolia pulmonar, por exemplo. A formação desse coágulo, vamos dizer assim, estraga a circulação venosa e você pode passar a ter complicações, sequelas daquela trombose para o resto da sua vida. Então, as varizes, quando provocam uma trombose, elas podem gerar um quadro de síndrome pós-trombótica, que é um quadro que gera manchas, inchaço permanente e até mesmo a progressão para um quadro de feridas. Essa formação de feridas também pode acontecer, mesmo que a paciente nunca tenha tido uma trombose, simplesmente pela progressão do quadro de varizes. Fora isso, tem a questão de manchas na perna, pele ressecada e a possibilidade de ter sangramento. Então, você pode estar, num determinado dia, fazendo um churrasco, deixar uma faca cair ali e romper uma das varizes. Então, são complicações que as pessoas não pensam, mas que podem acontecer. Quais são os principais sinais de que a doença venosa está evoluindo e precisa de atenção? Como a Ana falou, a questão de não ter sintomas não representa que tu não tenha que buscar o atendimento quanto antes para orientações. Mas quais são os sinais ou sintomas que levam assim, eu preciso procurar hoje, né? Então, o principal é a dor que tu não tinha antes e começou a ter, edema na perna, final do dia principalmente. Quando a gente deita e dorme, a gente fica na posição horizontal e a gravidade ajuda naquele retorno venoso. Quando a gente se coloca de pé, essas veias dilatadas começam então a acumular aquele sangue, aquele líquido no decorrer do dia. Esse líquido vai passando por espaço extravascular, então o líquido ele sai do vaso e vai se acumulando nos tecidos da perna e vai gerando então aquela sensação de peso, cansaço, desconforto, né, para o paciente. Situações de emergência. Notou que uma veia que tu tinha está dolorida, vermelha, é uma situação de emergência, pode ser o desenvolvimento de uma flebite. A flebite pode acometer tanto veias varicosas, tortuosas, como a própria safena, que é a veia principal que normalmente causa as varizes. Então, esses seriam os sinais e sintomas principais em que tem que imediatamente procurar um médico ou até uma emergência para orientação. Quais são as complicações mais comuns quando as varizes não são tratadas? A complicação mais frequente de acontecer é realmente a formação de coágulo, ter um quadro de flebite. Isso é relativamente frequente, não depende muito de você ter safena doente ou não. A simples presença da veia dilatada já te coloca em risco para a ocorrência desse fenômeno. Geralmente é um fenômeno que não tem grandes complicações. Gera mais dor, vermelhidão, manchas na pele, mas a maioria não acaba evoluindo para uma trombose venosa profunda, embora isso possa acontecer.
Como o surgimento de feridas, por exemplo, ele acontece na evolução de longo prazo. Então, varizes não tratadas, a doença venosa não tratada no longo prazo, ela pode eventualmente levar à formação de ferida, mas a formação de coágulo, ela pode acontecer em qualquer momento. Então, a gente não deve ficar esperando, achando assim, não tenho sinais clínicos de uma ferida vai aparecer e simplesmente não tratar. Uma coisa importante é que as pessoas imaginam que os sintomas são um sinal de alerta para as varizes. Mas quando a gente fala na progressão da doença venosa, a gente tem 6 estágios. O primeiro estágio é quem tem aqueles vasinhos, o segundo estágio é quem tem as varizes mais calibrosas, o terceiro estágio é quem tem inchaço, o quarto estágio é quando aparecem manchas na pele, manchas brancas, manchas escuras, a pele mais ressecada, e o quinto e o sexto são quem já teve ou está com a ferida aberta naquele momento. Percebam que em nenhum momento essa classificação envolveu o sintoma dor. Dor não é um sinal de gravidade das varizes, então o fato de você ter varizes grandes e não ter dor não tira a necessidade de procurar atendimento médico. E uma outra questão também muito importante do ponto de vista de risco, né? Eu atendi essa semana um paciente que tinha vindo na clínica em 2021. Naquele período ele já tinha varizes grossas, já tinha essa dermatite ocre, que já é escurecimento, e já tinha sido, então, indicado o tratamento. E o paciente não quis fazer, não veio. O que ele veio agora? Estava no banho, quando viu, estourou uma veia e o sangramento realmente é muito ativo, sangra para valer. Inclusive, a gente já sabe de casos, inclusive de pessoas que morreram devido a sangramento de varizes. Apesar de ser fácil de estancar, se tu não te assustar, tu vai com o dedinho onde está sangrando, coloca e comprime e vai chamar alguém para ajudar. O pessoal se assusta, não se dá conta que é só apertar, tenta amarrar uma toalha, alguma coisa e se mantém aquele sangramento. Então, eu disse, agora vamos ver. Então, tu já teve o susto, agora vamos tratar essas varizes, porque o próximo pode tu não ter tanta sorte de conseguir resolver. Então, o sangramento também é uma situação muito grave. Uma coisa que eu sempre alerto os pacientes é que tratamento de varizes não tem feitiço do tempo. Você vai tratar as varizes depois de uma complicação, a sua pele nunca mais volta ao que era antes. Então, um paciente como esse, que já teve sangramento, um paciente que já desenvolveu o quadro de ferida, por mais que trate as varizes, a pele dele nunca mais vai voltar a ser o que era antes. Então, o ideal é tratar antes que as complicações apareçam. E, doutora, o que são as flebites? A flebite é a formação de coágulo dentro de uma veia do sistema venoso superficial. Então, é flebite ou trombose. Do ponto de vista técnico, é a mesma coisa. O que muda, o nome que é dado, se refere ao local onde essa formação de coágulo acontece. Quando acontece numa veia do sistema venoso superficial, que não é um sistema que é tão importante para o retorno venoso da perna, ele corresponde apenas a 10% do retorno venoso da perna, a gente chama de flebite. Quando esse mesmo coágulo ocorre numa veia profunda, e isso pode acontecer depois de uma flebite, o coágulo vai crescendo, 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 as veias se comunicam e eventualmente atinge uma veia profunda, isso é o que a gente chama de trombose. A trombose, ela é o mesmo quadro clínico, mas tem complicações muito mais sérias, porque o sistema venoso profundo responde por 90% do retorno venoso das pernas. Então, se você tiver uma obstrução, uma trombose no sistema venoso profundo, 90% do retorno venoso das suas pernas vai estar comprometido naquele momento e talvez não se recupere mais. Por que algumas pessoas chegam a desenvolver ferida nas pernas por causa das varizes? Existem alguns fatores hereditários de predisposição maior, né? Mas principalmente estão relacionados com casos mais severos de varizes, pacientes normalmente com refluxo da veia safena, então o sangue que deveria subir na veia, ele acaba descendo, tendo o caminho contrário pelo mau funcionamento das válvulas, e isso eleva muito a pressão sanguínea lá embaixo. Como eu falei anteriormente, por exemplo, esse paciente que teve o sangramento, quando tem um rompimento de uma veia, chega a voar assim, 1,5 metro de distância, 2 metros o sangue. Parece um sangramento arterial, que é o sangue que tem pressão. Por que isso acontece? Porque quando a gente está de pé, a coluna de pressão venosa, do sangue venoso, do coração até o ponto do sangramento, ela chega praticamente à mesma pressão que a pressão arterial. Então, pode levar a esses quadros mais graves. E essa pressão também, ela vai deformando, causando um processo inflamatório na pele, que vai se tornando mais rígida, inflamada. Naquele momento, então, tu pode ter a ruptura de uma veia ou até uma ruptura da pele, e aquele processo vai evoluindo, e essa ferida vai se abrindo, vai se distendendo, aquele tecido ele não tem capacidade de cicatrização, né? Ele precisaria, então, de uma compressão elástica ou inelástico, alguma coisa para auxiliar
no fechamento dessa ferida. Sozinho, essas feridas não fecham. Existem varizes mais perigosas do que outras? As varizes que são mais calibrosas são mais perigosas do que aqueles vasinhos, né? Então, as pessoas ficam preocupadas, às vezes, com essas complicações que possam acontecer por causa daqueles vasinhos superficiais, telangiectasias, aranhas vasculares que tem na perna. Aqueles quadros devem ser investigados porque a gente nunca sabe o que está embaixo, né? Então, a gente fala que, às vezes, os vasinhos, eles são a ponta do iceberg. Quando você olha embaixo, tem veias nutridoras maiores que nem sempre são visíveis a olho nu. Mas as varizes que são mais calibrosas, essas sim, elas são as preocupantes. Os vasinhos, eles não têm a capacidade de se desenvolver, de se dilatarem até se tornarem veias grandes. A questão é, são veias de tamanhos diferentes que não têm potencial para chegar no tamanho de algumas outras que já eram maiores para início de conversa. A gente tem que sempre pensar que a doença venosa, ela se desenvolve a partir de veias normais. Eram veias normais que ficaram doentes. Se uma veinha era muito pequena, ela não vai ter capacidade potencial para se tornar uma veia muito grande. Agora, uma veia que já era maior funcionando normalmente, ela vai ter potencial para se tornar uma veia mais calibrosa e do ponto de vista de risco, de complicações, essas são as mais preocupantes. Como o Cláudio falou, quando a gente tem a insuficiência de safena está relacionada com 70% dos quadros de varizes e, por isso, ela está relacionada com a maior parte das complicações também relacionadas às varizes. Mas a safena é uma coisa que, a olho nu, o paciente não consegue saber se tem problema. Isso precisa, necessariamente, de uma avaliação vascular. E uma questão importante também das veias, que tem que chamar a atenção de quem tem varizes na perna, é veiazinhas em formato de cacho de uva, às vezes se formam, tipo umas bolinhas mesmo. Essas veias, elas têm mais predisposição a sangrar. E muitas vezes os pacientes formam umas varizes que formam tipo umas bolhas mesmo. A pele se torna tão fininha que tu enxerga o sangue dentro, assim, vermelhinho. Essas veias têm um risco maior de sangramento e sim, isso deve ser uma urgência, procurar o médico o quanto antes para evitar complicações maiores. E uma coisa que os pacientes também não se dão conta, às vezes, vasinhos nos pés, né? Existe uma determinada conformação de vasinhos no pé que chama a atenção pela alta probabilidade de ter uma veia nutridora ali embaixo, gerando aquela conformação. São vasos que têm um aspecto radial, a gente chama de coronaflebectase, que é o nome técnico. Esse tipo de formação nos pés está relacionado com o aumento de até 5 vezes do risco de surgimento de feridas ao longo da vida. Vasinhos nos pés tem que ser avaliado sempre. Como funciona o tratamento das varizes? O que temos de mais moderno hoje? Perfeito. Então, há 120 anos atrás, né, lá início dos anos 1900, se tratava as varizes com arrancamento das veias. E isso foi o padrão ouro durante praticamente um século, né? Então, o paciente tinha que ir para o hospital, fazia anestesia e essas veias literalmente eram arrancadas. Hoje já existe a possibilidade de tratamentos mais modernos, inclusive no tratamento da safena, que é a veia que corre toda a perna, a veia causadora, como a Ana falou, de mais de 70% dos casos de varizes. Hoje o padrão ouro é o tratamento do endolaser. Então a gente consegue fazer isso com a utilização de uma anestesia local, a nível ambulatorial, numa estrutura que tu tenha de centro cirúrgico, de consultório preparado para isso. Né? Com uma anestesia local, a gente consegue progredir uma fibra de laser dentro dessa veia e fazer uma cauterização. O termo técnico seria termoablação. A gente esquenta esse laser até 120 graus, ele desnatura as proteínas da veia e ela se torna um cordãozinho que o corpo depois vai reabsorver. As veias tributárias, os ramos, aquelas varizes maiores, também que antes necessariamente tinha que se retirar, também hoje podem ser tratadas com endolaser, tratadas também em algumas situações com espuma, ou em alguns casos, né, com o método mais antigo da retirada das veias, que hoje a gente praticamente não utiliza mais. Essas técnicas modernas permitem que a gente trate esses pacientes e ele saia caminhando, retorne no outro dia, já está na sua vida normal, não tem mais aquela questão de precisar ficar 7, 10, 15 dias, 30 dias de repouso, retirada de pontos, então teve muita evolução. E para os microvasos também, além da escleroterapia das aplicações, hoje a gente pode utilizar a espuma também para os microvasos ou principalmente o laser transdérmico, que é um equipamento que através do calor, daí diferente do endolaser que entra dentro da veia, para essas veias mais superficiais a gente consegue através da pele dar disparos de calor e cauterizar aquelas veinhas, tendo um aspecto também de resolução bem mais rápido. As pessoas ficam muito preocupadas quando vão procurar tratamento em tentar começar a buscar informação e tentar escolher qual é o melhor método. E aí vão procurar o profissional atrás do melhor método. O doutor trata com espuma, o doutor trata com endolaser. E essa é uma abordagem absolutamente errada. Você tem que procurar profissionais que tenham
possibilidade de realizar várias técnicas, porque a grande maioria das pacientes tem varizes de tamanhos, profundidades, localizações diferentes que vão ser melhor abordadas por técnicas diferentes. Claro que as técnicas minimamente invasivas ou não invasivas, o endolaser é uma técnica minimamente invasiva. Você consegue tratar varizes de grande calibre com uma alternativa que a gente só chama de cirurgia de varizes a laser na falta de um nome melhor, porque não tem absolutamente nada a ver com a cirurgia convencional de varizes, aquela cirurgia com cortes, que é o que eu brinco com os pacientes, é a cirurgia que todo mundo tem medo. Então, a cirurgia com endolaser é minimamente invasiva, não tem nada a ver com a cirurgia convencional, mas a gente ainda tem outras veias que serão melhor abordadas por métodos não invasivos, como a escleroterapia com espuma, a escleroterapia líquida, o laser transdérmico, que são outras ferramentas. Então, vamos dizer assim, o padrão ouro do que a gente tem hoje em tratamento de varizes, na verdade, envolve várias técnicas. Então, o que eu sempre aconselho é procurem profissionais que consigam trabalhar com todas as técnicas modernas. E assim você certamente vai ter os melhores resultados. Ana Carolina Costa, Cláudio Nucci, cirurgiões vasculares, proprietários da Clínica Vascular, agradecemos por estar conosco no quadro Saúde Vascular. Muito obrigado. Obrigada. Até o próximo encontro. Diga adeus às varizes e vasinhos com segurança, conforto e tecnologia de ponta. Conheça a Clínica Vascular, referência em tratamentos com laser e endolaser, oferecendo sedação consciente para um cuidado completo. Liderada pelos renomados cirurgiões vasculares Cláudio Nucci e Ana Carolina Costa, a clínica destaca-se pela segurança oferecida em seu centro cirúrgico ambulatorial integrado, proporcionando um ambiente moderno e confortável para o seu cuidado vascular. Descubra a excelência no tratamento de varizes e vasinhos conosco. A clínica está localizada no Mediplex Sul, na Rua Gomes Jardim, 301, Sala 303, mesmo complexo do Hospital Blanc. Para saber mais sobre os serviços, siga a Clínica Vascular no Instagram, @Clínica Vascular, ou entre em contato através dos fones 51 3517 0038, 3517 0039, ou pelo WhatsApp 51 999 22 0038. Clínica Vascular, a nova geração no tratamento de varizes já chegou. Saúde Vascular. Oferecimento Clínica Vascular. A nova geração do tratamento de varizes já chegou.